Fala pessoal, vamos começar falando sobre os tipos de esguichos. Vamos começar com o mais antigo que nós temos aqui e o menos utilizado, é o esguicho agulheta. Esse esguicho é feito de um metal resistente, tá? O seu jato é o jato sólido, depois foi padronizado como um jato pleno. A vantagem dele é que ele alcança longas distâncias, porém, ele tem o seu ponto de quebra. E quando você tem o ponto de quebra do jato, ele já não passa a ser tão eficiente, porque aí você vai precisar considerar o atrito, você vai precisar considerar a gravidade, você vai precisar considerar o vento. Então ele não vai cumprir muito com o objetivo, talvez. Mas para longas distâncias ele é legal. Mas quando a gente fala do incêndio atual, combate a incêndio nos dias de hoje, nós falamos da utilização de menos água e mais eficiência. Então esse esguicho ele não é o apropriado para isso. Augusto, talvez o esguicho regulável ele seja. Sim, há uma possibilidade, depende da sua situação. Então tudo é relativo. Eu não vou entrar aqui em detalhes específicos para cada tipo de atuação. Então eu vou falar de um modo genérico, modo geral. Esse aqui é o esguicho regulável, onde ele varia o seu jato compacto. Por que esse aqui ele foi falado que é o jato compacto em algumas literaturas? Porque o interior desse jato ele é oco, tá? E ele trabalha aí na faixa até 125 graus fazendo uma neblina. A neblina desse carinha aqui, ele serve mais como uma proteção e não como uma atomização de água. Augusto, o que é a atomização de água? É você aumentar a superfície de contato dela para que ela trabalhe no método de abafamento. Ou seja, antes, vamos supor um líquido inflamável. Quando a gente está falando de água atomizada, essa gotícula de água, antes dela cair no líquido inflamável e reagir, ela evapora. Então você aumentou a superfície de contato, principalmente quando a gente fala de hidrocarbonetos. Álcool não é nenhum problema porque a água tem afinidade, você consegue diluir a água no álcool. Só que isso não vale tanto a pena porque você precisa de muitos litros de água para você diluir 1% de álcool. Então é capaz que a quantidade de água para você deixar o álcool deixar de ser inflamável, você acabe transbordando o recipiente. Então já não é interessante. Mas voltando para o jato, esse aqui ele faz uma neblina, ele faz o compacto e faz aquele conhecido chuveiro. Ele se limita a isso. Mas é um esguicho que a gente se depara na maioria das empresas. Ele atende ali os requisitos. E quando a gente fala de empresa, a gente fala de redução de custos, infelizmente. Até mesmo para essa área. Mas até que faz sentido, porque você acha que deixar um esguicho de R$4.000 no abrigo vai ficar lá por muito tempo? Infelizmente não. Mas seria interessante que todos os lugares nós tivéssemos um esguicho desse. Até a sua forma de trabalho ele é mais fácil, porque você tem aqui a sua empunhadura, então você consegue segurar ele com facilidade. A empunhadura dele é feita de um plástico resistente. O corpo dele é feito de um alumínio, duralumínio. O que é isso, o duralumínio? Ele passa por um processo de anodização. O que é isso? Ele passa por banhos alcalinos e ácidos. E depois ele passa por um processo elétrico que vai ficar transparente. E com isso ele não vai oxidar com facilidade. Aqui nós temos o formador de jato. Então você consegue controlar com facilidade o tipo de jato que você quer. Esse esguicho particularmente é um TFT Quadrafog 125 FQS 125. Então temos o formador de neblina, o formador de jato. Então aqui fica fácil a identificação. Você quer um jato compacto, você quer um chuveiro ou você quer uma neblina, fica a critério seu. Esse anel ele gira, fazendo com que o operador ele consiga fazer uma ventilação no local. Então a distância mais ou menos seria 2 metros da janela, 1,5 metro. Depende do espaço que o cara tem ali para fazer, o esguicho virado para fora. E ele faria a abertura próximo ao diâmetro ali da janela, a distância da janela.
Então ele não poderia ocupar toda a janela, ele teria que deixar um vãozinho ali. Com o jato virado para fora, ele conseguiria fazer uma ventilação. Aqui nós temos o controle de vazão. Então aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui nós temos a 30 galões por minuto, 60, 95 e 125. Ou seja, a quantidade que você quer. Vamos considerar uma pressão de 30 galões por minuto a 7 bars. Isso aí daria em torno, 7 bars porque é a pressão que ele trabalha. Claro, que ele pode até trabalhar até 7 bars. Esses 30 galões a 7 bars daria em média 113, 120, por aí, litros por minuto. Claro, eu não estou levando em consideração aqui o atrito gerado pela água da mangueira, a perca, não estou levando nada disso em conta, estou falando do modo geral, tá? Então, se você tivesse a 125 galões por minuto, a gente estaria falando ali de 480, 490 litros por minuto a 7 bars. E o flush, ele trabalha como modo de limpeza. Por exemplo, o esguicho, ele pode ter tido ou estar com algum detrito aqui dentro. E o jato, ele não vai sair da forma que você quer. Você quer um jato perfeito, uma neblina perfeita, vamos dizer. Um exemplo. Então, você está ali nos 125 galões por minuto, você joga para o flush, ele limpa o sistema e você volta para a vazão que você quer. Essa aqui é a manopla, assim ele está aberto, assim ele está fechado, simples assim. Diferente do esguicho regulável, que você precisa fazer um pouquinho de força, não é muita, mas precisa fazer. Comparado a esse aqui, você faz força, e esse aqui você não faz força nenhuma. Então, ele facilita muito a vida se você precisar fechar ele ou abrir ele de forma rápida. Se vai cair. O que faz com que ele feche e abra de forma rápida, fácil, sem fazer nenhum esforço? O interior dele. Como você pode ver, o interior é feito como se fosse uma esfera, na verdade é uma esfera de aço inoxidável, onde você abre ele e fecha ele com uma facilidade tremenda. A empunhadura eu já falei, e no caso desse aqui nós temos o engate para mangueiras de 1,5. Você não vai usar um redutor aqui para uma mangueira de 2,5, que não é interessante. Ele foi feito para trabalhar com uma determinada pressão. Se você quer para pressão, para mangueira de 2,5, você tem um esguicho adequado para isso. Então sugiro que dê uma lidinha ali no manual. E por ser um equipamento de segurança, vamos falar assim, de combate a incêndio, ele também tem um checklist. O checklist é você verificar se ele está funcionando o tipo de jato, você ver se ele está abrindo e fechando, para você ver se os adesivos eles estão de fácil identificação. Qualquer coisa você pode entrar em contato com o fabricante, fazer a compra. Para manutenção, você vai ter que mandar para a fabricante para fazer a manutenção. Esse esguicho aqui, particularmente, é um que eu sou apaixonado.